Beleza, guerreiro? Sou o professor Paulo Renato para mais uma questão de física aí da prova da SpaceX de 2016. Vamos nessa? Olha aí, questão de número 23. Galera, na questão ele fala que você tem duas barras homogêneas de massa desprezíveis e que elas estão em equilíbrio estático. E que você tem um bloco pendurado nela aqui de 200 newtons. E ela está apoiada no pino D, no pino M, no pino A e está em contato aqui no ponto B entre as duas barras. Reparem, galera, se ela está em equilíbrio estático, significa que o somatório das forças é igual a zero. Mas não só o somatório das forças, o somatório dos momentos. E isso é muito importante você entender. Porque aqui você tem equilíbrio de corpos extensos, olha aqui. Então é importante que você se lembre que em equilíbrio de corpos extensos, você também tem que momento resultante é igual a zero. É através disso que eu vou trabalhar para resolver essa questão. Só que eu preciso aqui, ó, ele me deu o peso de 200 newtons, ele quer a força que é feita aqui no ponto N e no ponto A. Galera, inicialmente não tem força nenhuma nesse cara, mas eu vou trazer a força que está sendo feita lá, ó, para cá, para esse cara. Como que eu vou trazer isso? Cara, eu vou aplicar um momento, certo? Nessa barra aqui, para chegar à força que vai ser aplicada nessa barra. Agora, turma, quando eu estou falando de momento, eu tenho que pensar num ponto, num eixo de giro. Como assim, professor? Olha aqui. Repare que esse cara vai fazer uma força para baixo. É a única que você tem. Mas esse cara vai fazer essa força para baixo e você tem dois pontos aqui de contato, cara, esses dois caras vão fazer força para cima. Percebe? Mas desses dois caras, você vai escolher um ponto, que vai ser o seu eixo de giro, e vai fazer o seu momento em relação àquele ponto. Como assim? Olha aqui, cara, por conveniência, eu vou escolher esse ponto como eixo de giro, porque eu quero saber a força que é feita nesse cara, e aí eu já transferi para uma força nessa barra, que é o que eu quero. Percebeu? Então, olha aqui, cara. Se eu pegar esse ponto aqui de giro, olha só, vou fazer em relação a esse ponto aqui, ó. Em relação a esse ponto, tá? Estou fazendo em relação a esse ponto aqui, o meu momento. Repare. Esse cara faz uma força para baixo, que vai rotacionar, ou que rotacionaria essa barra no sentido anti-horário, percebe? Ela faria isso aqui, ó, essa força. Tudo bem? Agora, esse cara aqui no ponto B, o contato no ponto B, não deixa isso acontecer. E aí, cara, se não deixa isso acontecer, porque ela faz uma força para cima, que rotacionaria no sentido horário, galera. Então, o momento desse cara fazendo nesse sentido vai ser anulado pelo momento desse cara fazendo nesse sentido. Ou seja, o momento resultante ali é zero. Eu vou fazer um momento em relação ao ponto D. Olha aqui, ó, em relação ao ponto D, cara, olha aqui, ó. O meu momento no sentido horário, quem seria? O momento no ponto B, tá vendo? Menos o momento no sentido M, no ponto M, desculpa, isso vai ser igual a zero. Ué, professor, por que menos? É simples. Eu convencionei que no sentido horário vai ser positivo e no sentido anti-horário vai ser negativo, beleza? Você convenciona qual sentido vai ser positivo para você. E isso não vai ser problema, por quê? Esse momento que está negativo, eu vou passar para lá e ele vai positivo. Percebe? E é exatamente isso. Todo momento que eu faço no sentido anti-horário vai ser igual ao que eu faço no sentido horário. Então isso não vai fazer muita diferença. Você tem que convencionar um sentido positivo e outro negativo. É só isso. Eu convencionei o sentido horário positivo. E aí olha aqui, ó. O momento, cara, se você não sabe, ele é dado pela força vezes a distância. Força o quê? A força no ponto B, que eu estou fazendo um momento de B, vezes a distância. Distância até onde? A distância até o meu eixo de giro. É como se aqui saísse um eixo de giro, ó, porque essa barra poderia girar nesse eixo aqui, ó, rotacionar assim, certo? Então eu vou fazer a distância entre a força que está sendo aplicada e o eixo de giro, que é até o ponto D. Então, a distância de B até o ponto D, força de B. E vou passar esse cara para o outro lado, ele vai positivo. Isso é igual ao momento de N. Só que o momento de N, cara, é a força de N vezes a distância entre onde está sendo aplicada a força, que é essa daqui, M, né? Até o ponto D. Então, a distância de M até o ponto D. Tudo bem? Aí, olha aqui, ó. A força de B eu tenho? Não, eu quero saber a força de B. Vezes a distância de B eu tenho? Tenho, cara, olha aqui, ó. Do B até o D eu tenho 1 mais 3, 4. Então tem aqui, ó, 4. E a força de N eu tenho? Sim, eu tenho, é a única que eu tenho. 200 newtons vezes dm. dm, a distância de M até o ponto D, é 3. Então, cara, aqui, ó, 600. Esse 4 passa dividindo, FB vai ser igual a 150 newtons. Beleza? Acabou? Não, com certeza não, cara. Isso aqui eu só peguei para saber a força que esse ponto B aqui faz, ó. Olha a força que o ponto B faz. Esse cara rotacionaria para cá. A barra primeira aqui, ó, faz uma força para lá de 150 newtons aqui, ó. Acabei de achar, ó. 150 newtons, beleza? Só que, cara, quando essa barra faz uma força na barra de cima de 150 newtons, naturalmente a barra de cima faz uma reação, tem uma reação, certo? E aí ela faz uma força B também de 150 newtons, cara. Tranquilo? Então, repare, essa barra de cima empurra para baixo com a força de 150 newtons. Agora eu tenho uma força que atua nessa barra que eu quero. Tranquilo?
Então vamos lá, olha só. Pensa aqui comigo. Aqui, ó. Se essa força aqui é feita para cá e eu quero essa força, eu posso e até devo, né, escolher esse ponto de eixo de giro. Posso escolher esse? Pode, cara, mas eu vou escolher esse aqui para facilitar minha vida, eu prefiro, tá? Repara só, escolhi agora esse ponto aqui como sendo o eixo de giro. Esse cara é o eixo de giro. O giro vai ser em relação a esse ponto. Então, quem é que em relação a esse ponto faz essa barra girar no sentido horário? Cara, não é essa força para baixo, ó. Essa força para baixo faria ela girar no sentido horário. Mas tem uma força aqui em N que faz girar no sentido anti-horário aqui, ó. Essa força em N aqui, ó. Esse Fn. Fn faz ela girar no sentido anti-horário. Então, nesse segundo momento, você também tem equilíbrio estático. Você também tem que o momento gerado no sentido horário, o momento gerado aqui em relação ao ponto A no sentido horário, olha aqui, ó, vai ser igual esse cara aqui, ó, que faz girar no sentido anti-horário. Por que vai ser igual? Porque ela está em equilíbrio estático. O cara fala que está em equilíbrio estático. Então, olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, em relação ao ponto A, estou fazendo em relação ao ponto A aqui agora, turma, ó, em relação ao ponto A, quem faz girar no sentido horário? Cara, força de B, tá vendo? Então, o momento de B eu vou adotar como positivo, porque está no sentido horário. Eu é que adotei sentido horário como sendo positivo. Você que convenciona, tá, galera? E aí, quem faz girar no sentido anti-horário? Negativo, naturalmente. Olha aqui, ó. Esse cara que não está no sentido anti-horário, ele não reage. Faria a barra girar no sentido anti-horário? Ele impede que gire no sentido horário. Então, eu tenho menos o momento de N, e isso tem que dar zero, porque o somatório dos momentos dá zero. Tudo bem? Na verdade, turma, isso aqui seria MB mais menos MN. E aí, mais com menos vai dar menos. Aí eu tenho momento de B, cara, FB vezes a distância de B. Certo? Mas que distância de B é essa? A distância do ponto B até o meu eixo de giro aqui, ó, que nesse momento é o ponto A. E isso aqui, ó, vai ser igual, passei o cara para o outro lado, ele vai positivo. Fn vezes a distância de N. E aqui já começa a aparecer uma das respostas, né? O cara quer o Fn. Uma das respostas é, eu quero o Fn. E depois eu quero o Fa. Então, continua aqui. Força de B agora eu tenho? Sim, agora eu tenho. Achei, ó. É 150 newtons. Vezes a distância de B até o ponto de giro, até o eixo de giro. Cara, 2 com 4, 6. E isso vai ser igual a Fn, que eu quero saber, vezes a distância de N. Qual é a distância de N até o eixo de giro? 4. Então, cara, olha aqui, ó. 4. 150 vezes 6, galera, olha só. Vou simplificar aqui, ó. Isso vai dar, por 2 aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. 150 por 2 dá 75. Então, 75 vezes 3, olha o seu Fn aí, ó. Fn vai ser igual a 225 newtons. Opa, já tem uma resposta. Acabou? Não, porque ele quer também no ponto A. E aí, se você quer no ponto A, se você quer essa força feita no ponto A, é só você adotar um outro ponto, cara. Posso adotar esse, professor? Pode. Posso adotar esse, professor? Pode, cara. Você que escolhe. Eu vou fazer em relação ao ponto B. Tudo bem? Então, olha só. Em relação ao ponto B, olha aqui, ó. Em relação ao ponto B, o que eu tenho? Dá uma olhada. Em relação ao ponto B, eu tenho. Esse cara faria a rotação, olha só, meu eixo de giro, agora é aqui, ó, meu eixo de giro. Beleza? Então, aqui, ó, em relação a esse ponto, esse cara aqui faria rotacionar no sentido horário. Então, esse cara é positivo. Então, eu tenho aqui o momento de N, vai girar no sentido horário, tá vendo? Vai ser, ó, ou melhor, menos o momento que faz girar no sentido anti-horário. Olha o meu eixo de giro aqui, ó. Esse cara faz girar no sentido anti-horário. Então, menos o meu momento em A vai ser zero. Por quê? Esse cara está em equilíbrio estático, então o momento resultante vale zero. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Momento de N eu tenho? Tenho. Lembrando que eu estou fazendo em relação ao ponto B. Momento de N vai ser a força de N vezes a distância de N. Isso vai ser igual, passei o cara para o outro lado positivo, a força de A. Repare que a força de A, turma, aqui, ó, está sendo feita para baixo. O FA está sendo feita para baixo, percebe? Esse cara ia subir, aí o ponto A aqui não deixa. Faz uma força para baixo. Então, olha aqui, ó. Momento de A vai ser F de A vezes a distância de A. Lembrando que distância é essa? É a distância em relação ao ponto B. Olha aqui. Fn, achei? Achei aqui, ó. 225. Acabei de achar, professor. 225 vezes a distância de N. A distância de N em relação ao eixo de giro. Qual a distância de N em relação ao eixo de giro?
2 metros. A força de A é o que eu quero e a distância de A até o eixo de giro. Cara, 4 com 2, 6. Quanto é que dá isso aqui, cara? Presta atenção. 225 vezes 2, 450 sobre 6 é o seu FA. Opa, então o meu FA vai ser 450, turma, dividido por 6, vai dar 75. Faz a conta aí que você vai ver. 75 newtons. E aí a gente mata a questão. Achei o Fn e achei o Fa. Os dois que ele me pediu. Tudo bem? Então, tá aí mais uma questão. Beleza? E aí, ó, galera, continue os estudos aí. Boa sorte e até a próxima questão.